o que torna o reino de Marrocos tão estranho e cativante, a ponto de atrair mais de 10 milhões de visitantes internacionais todos os anos. Você sabia que Marrocos é frequentemente chamado de um país europeu situado no coração da África, ou que, em termos culturais, já chegou a estar 900 anos à frente do restante do mundo? E se, em vez de ir ao mercado comprar frutas ou carne, você fosse lá para escolher uma esposa, sendo que a única parte do rosto que você pode ver são os olhos dela? Será que teria coragem de experimentar um banho tradicional marroquino, quente ao extremo quase sufocante, que te deixa tonto e ao mesmo tempo renovado? Esses são apenas alguns entre os inúmeros aspectos misteriosos e fascinantes que Marrocos guarda para quem se atreve a explorá-lo. Descubra tudo isso neste vídeo 7 fatos curiosos sobre Marrocos. E não perca o último destino, um lugar que vai te deixar sem acreditar que realmente existe. 1. Um país vivendo quase 950 anos à frente do tempo, situado no extremo noroeste do continente africano. Marrocos é uma terra encantadora onde história, cultura e natureza se entrelaçam de forma rara no mundo. Com mais de 446 mil quilômetros de território e uma população de aproximadamente 38 milhões e 300 mil habitantes, sua densidade demográfica é de cerca de 86 pessoas por quilômetro. Um dado surpreendente para muitos. Mas o que mais impressiona não está nos números. É a sensação de que Marrocos vive em outro tempo, quase um milênio adiantado em relação ao resto do mundo. Enquanto a maioria dos países segue o calendário gregoriano, os marroquinos preservam o antigo calendário berbere. Eles vivem atualmente no ano de 2975. Se um dia você estiver por lá e vir uma data que parece vinda do futuro, não entre em pânico. Você não entrou numa máquina do tempo, apenas chegou a um país profundamente fiel às suas raízes culturais. Marrocos também ficou mundialmente conhecido por sua seleção de futebol, que fez história na Copa do Mundo de 2022, ao eliminar Cristiano Ronaldo e Portugal, e se tornar o primeiro país africano a chegar a uma semifinal. Este reino também abriga uma parte do famoso deserto do Saara, a região mais quente e seca do planeta, com mais de 9 milhões e 200 mil quilômetros, atravessando mais de 10 países do norte da África. Mas Marrocos não é só areia e sol escaldante. É um dos raros lugares onde é possível ver no mesmo território dunas infinitas do Saara, montanhas nevadas e cintilantes litorais, banhados tanto pelo mar Mediterrâneo quanto pelo Oceano Atlântico. Ao chegar em Marrocos, a impressão é de entrar simultaneamente em 3 mundos diferentes. Outro detalhe é que surpreende os visitantes a aparência física dos marroquinos. É comum encontrar pessoas de pele clara, olhos azuis ou verdes, cabelos castanhos ou loiros, com traços bastante europeus. Essa diversidade vem de uma história de migrações que começou há milênios. Os berberes, povos nativos da região, estão presentes há mais de 4.000 anos e teriam origem na Ásia Ocidental ou Central. No século VII, os árabes trouxeram sua cultura, religião e traços físicos, misturando-se com os habitantes locais. Depois vieram populações da África subsaariana e no século XX, a forte influência europeia, principalmente da Espanha, consolidou um mosaico étnico único, múltiplo, mas inconfundivelmente marroquino. Durante o período colonial, a marca da Europa ficou visível especialmente nas regiões costeiras. E o mais impressionante, o Estreito de Gibraltar, com menos de 16 quilômetros de largura, separa Marrocos da Espanha. Em dias claros, é possível ver a costa europeia a olho nu. Na verdade, 2 cidades espanholas, Ceuta e Melilla, ainda estão localizadas dentro do território marroquino, funcionando como pedaços da Europa dentro da África. Ou seja, você pode literalmente pisar em solo europeu, sem sair de Marrocos. 2. Mercado de noivas. Onde só os olhos são permitidos. Em Marrocos, o amor não está ligado ao coração, mas sim ao fígado. De acordo com a crença popular, um fígado saudável é sinal de felicidade e vitalidade. Por isso, se alguém te disser, "Você conquistou meu fígado", saiba que está diante de uma declaração de amor sincera. Mas seja com o coração ou com o fígado,
Há um mercado muito especial em Marrocos, onde os casamentos começam com um olhar. Na aldeia berbere de Emilchil, realiza-se anualmente um evento único no mundo, o mercado de noivas. A cerimônia começa ao nascer do sol. As jovens se preparam desde cedo, maquiam-se em casa e cobrem o rosto com véus que deixam à mostra apenas os olhos. Os rapazes formam filas diante das moças, tentando perceber alguma conexão apenas pela voz e pelo olhar. Com uma voz suave e olhos brilhantes, uma mulher pode conquistar o coração de um estranho em segundos. Se houver interesse mútuo, a jovem permite que o rapaz segure sua mão, um gesto simbólico que indica aceitação. Esse mercado não é exclusivo para jovens solteiras. Viúvas e mulheres divorciadas também participam muitas vezes, com grande sucesso graças à sua experiência de vida e dedicação familiar. Se houver afinidade entre o casal e aprovação dos pais, o casamento pode ocorrer imediatamente ou após um período de conhecimento mútuo. E a cerimônia berbere não é menos encantadora. Quando uma noiva vai para a casa do marido, a mãe dela molha os pés da filha com suco de rena, um ritual para afastar maus espíritos. Antes de partir, a mãe beija o joelho da filha como gesto de despedida. A noiva então segue sozinha para a nova casa montada num burro ou em outro animal neutro, sem distinção de sexo. Uma parente próxima carrega a noiva até o leito nupcial, sem que seus pés toquem o chão, pois, segundo a tradição, isso evitaria a entrada de espíritos malignos. No seio da cultura berbere, o casamento é monogâmico. O homem é o pilar da família, mas a mulher possui um papel altamente respeitado. Na noite de núpcias, após o banquete, o noivo deve fazer um juramento solene aos céus, prometendo proteger sua esposa para sempre. Um compromisso sagrado que não pode ser quebrado. 3. Banho de areia. A experiência mais quente e estonteante de todas. Você já ouviu falar de um tipo de banho onde é preciso usar guarda-sol, ser hidratado e até alimentado por outras pessoas? Essa é a tradição curiosa do banho de areia. Um antigo ritual praticado nas regiões escaldantes do sul de Marrocos. Na pequena cidade de Merzouga, nos arredores do deserto de Chebi, homens jovens cavam buracos na areia ao amanhecer. Cada buraco comporta apenas uma pessoa. O visitante deita-se de costas no interior do buraco com o corpo totalmente coberto de areia quente, apenas a cabeça fica para fora. O tempo máximo da imersão é de cerca de 10 minutos. O calor intenso penetra pela pele, promovendo circulação sanguínea e desintoxicação natural. Durante o processo, há sempre alguém por perto para proteger contra o sol com guarda-sol, oferecer água fresca, óculos escuros e chapéu de aba larga, tudo para evitar choque térmico. Ao sair da areia, o corpo está encharcado de suor. O participante então é envolvido em cobertores e descansa de 30 a 60 minutos. O ritual termina com um banho morno e uma massagem tradicional com gordura de camelo purificada, um segredo ancestral dos berberes. O banho de areia é apenas um dos muitos costumes de bem-estar praticados em Marrocos. Aqui, os banhos públicos chamados hammam são mais numerosos até do que no Japão ou na Coreia. Para os marroquinos, o hammam não é só um espaço de limpeza. É um local de convivência social, onde jovens se reúnem para conversar, relaxar e até se apaixonar. Em Marrocos, não é raro que amizades e até romances surjam após um banho de areia. Se você ficou curioso e quer experimentar, comente número 3 e revelaremos os melhores locais de banho e massagem do país, especialmente os famosos por suas mulheres de beleza extraordinária. 4. O que evitar em Marrocos? Pequenos gestos, grandes consequências. Ao visitar Marrocos, é essencial ter atenção a certos costumes e regras sociais não escritas que, se ignorados, podem causar constrangimentos ou até problemas legais. Primeiro, jamais coma com a mão esquerda. Com mais de 99% da população praticando o Islã, Marrocos segue normas culturais e religiosas bastante rigorosas. A mão esquerda é considerada impura por ser usada para a higiene pessoal. Usar a mão direita para comer é sinal de respeito e integração com a cultura local. Segundo, beber álcool em público é estritamente proibido. Embora o país produza cerca de 40 milhões de garrafas de vinho por ano,
a venda é limitada a hotéis e restaurantes turísticos. Consumir bebidas alcoólicas em espaços públicos não é apenas mal visto, é ilegal. Os marroquinos preferem o tradicional chá de hortelã, conhecido como o whisky dos berberes, preparado com chá verde, folhas frescas e muito açúcar. Outro ponto sensível é a homossexualidade, que é considerada crime. Atos entre pessoas do mesmo sexo podem levar a penas de 3 a 5 anos de prisão, além de multas de aproximadamente $130. Um caso emblemático ocorreu em 2016, quando 2 ativistas do grupo Femen protestaram com os seios nus em frente a um tribunal. Foram presas e deportadas imediatamente. As manifestações contra essa lei enfrentam forte oposição de grupos conservadores. Quanto ao vestuário, as mulheres são incentivadas a vestir-se de forma recatada com roupas longas e véus. Véus que muitas vezes só deixam os olhos à mostra. Elas costumam aparecer pouco em locais públicos como mercados ou praças. Sua mobilidade é mais restrita que a dos homens. Embora isso esteja mudando graças a figuras femininas influentes nas redes sociais. Em Marrocos, o pão é sagrado. Jogar pão fora é um gesto ofensivo. Se não for consumido, é guardado para alimentar os animais ou ser reutilizado. Recusar educadamente uma oferta de pão ou carne é essencial para não ofender quem oferece. Outro costume curioso: não despeje água quente diretamente na pia com água fria. A explicação não é técnica, mas espiritual. Acredita-se que os encanamentos possuem espíritos que podem se irritar com o choque térmico. Por isso, os marroquinos sempre misturam água quente e fria antes do uso. E se for sexta-feira, prepare-se para uma refeição especial, cuscuz, o prato nacional feito com semola cozida no vapor, vegetais e carne. Embora seja símbolo da gastronomia marroquina, ele é reservado principalmente para as sextas-feiras, o dia sagrado no calendário islâmico. 5. Marrocos é um país rico ou pobre? E então o que você acha? Marrocos é um país rico ou pobre? A resposta pode surpreender. Apesar de o PIB per capita em 2024 estar em torno de $3.410, o país ocupa a posição 59 no ranking mundial de economia. Conta com mais de 4.500 milionários e 3 bilionários. Liderando essa lista está o rei Mohammed VI, com uma fortuna estimada em cerca de $5,7 bilhões. Ele é dono de uma luxuosa mansão em Paris, avaliada em 80 milhões de euros. A rainha Lala Salma, elogiada como uma das primeiras damas mais elegantes da África, também contribuiu para a imagem de um reino moderno e místico. Em janeiro de 2023, um escândalo abalou a monarquia. Os jornalistas franceses Éric Laurent e Catherine Gracier foram julgados por tentar extorquir 2 milhões de euros do rei para não publicarem um livro comprometedor. Mas Marrocos vai muito além de escândalos e riqueza da realeza. O país vem se destacando no mercado de luxo africano com hotéis 5 estrelas, carros de elite, relógios de alto valor, jatos privados e iates. No continente, está em terceiro lugar nesse setor, atrás apenas do Quênia e da África do Sul. Marrocos também é um destino muito procurado por grandes produções de cinema. Cenários que vão do deserto ao mar, passando por medinas históricas e arquitetura exótica, fazem do país um verdadeiro estúdio a céu aberto. Outro tesouro nacional é a rara madeira tuja, encontrada apenas nas encostas do Atlas. Essa madeira nobre é usada no interior de carros de luxo como Rolls-Royce, Mercedes e BMW. E o olhar está no futuro. O país está construindo o Grand Stade Hassan II, o maior estádio do mundo com capacidade para 115 mil pessoas. A obra prevista para conclusão até o fim de 2026 faz parte da candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030, um marco histórico para o esporte e o turismo marroquino. 6. Uma delícia autêntica de Marrocos. Na gastronomia marroquina, cada prato vai além da comida, é um reflexo vivo da cultura. Uma expressão da alma ancestral que se revela em aromas e sabores. Entre as riquezas dessa culinária rica e sofisticada, 3 ícones gastronômicos
se destacam não apenas por seu sabor irresistível, mas por carregarem consigo a memória de milênios. O primeiro é o lendário tagine, preparado em uma panela de barro com tampa cônica. O tagine preserva a doçura natural e a umidade dos ingredientes como nenhum outro prato. O vapor circula no interior do recipiente, fazendo com que a carne fique tão macia que se desmancha na boca. Os legumes absorvem lentamente as especiarias, criando uma verdadeira sinfonia entre o tempo, o fogo e o sabor. Depois vem a tibaquia, um doce artesanal tão belo quanto saboroso. Modelada em forma de flor torcida, cada peça é feita com ingredientes tradicionais como gergelim torrado, açafrão, água de flor de laranjeira, azeite de oliva e canela. A massa é trabalhada com cuidado e moldada à mão antes de ir ao forno até adquirir uma crosta dourada e crocante. Ao entardecer, quando a luz do sol cobre de dourado as ruas antigas das Medinas, é comum ver os marroquinos saboreando uma tibaquia com um copo de chá de hortelã, como se aquele instante fosse uma pausa serena em meio ao ritmo acelerado do mundo. E é impossível falar de Marrocos sem mencionar o chá de hortelã, o verdadeiro símbolo da identidade nacional. Presente desde os almoços em família até as celebrações religiosas. O chá de hortelã com açúcar em pedra é mais do que uma bebida, é frescor para o corpo, paz para a alma e hospitalidade em estado líquido. Oferecer chá de hortelã é abrir o coração. É o jeito marroquino de dizer bem-vindo ao nosso mundo. Um destino que você precisa visitar em Marrocos. E então chegamos aos destinos mais inesquecíveis que Marrocos tem a oferecer, lugares tão mágicos que parecem ter saído de um conto de fadas. Começamos por Chefchaouen, a vila azul que repousa pacificamente nas encostas das montanhas Rif. Aqui, o azul não é apenas tinta nas paredes, é a alma que envolve cada canto da cidade. Das calçadas de pedra às praças das mesquitas, aos correios das casas humildes, às pequenas cadeiras na calçada. Tudo brilha em tons de azul celeste com toques de branco puro. Até mesmo os barcos no mar parecem pintados com a cor do céu. O mais fascinante é que as próprias crianças do vilarejo ajudam a pintar cada detalhe. Cada flor, cada espiral nas janelas e portas reflete a personalidade da família que ali vive. Mesmo sob o calor do verão, basta colocar os pés em Chefchaouen para sentir a mente se acalmar fresca e serena como uma brisa de montanha. De lá, seguimos rumo ao coração pulsante de Marrocos, Medina, a cidade histórica conhecida como Cidade Vermelha. Construída inteiramente com arenito avermelhado, Medina é fechada ao tráfego de carros e foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade desde 1981. Cada pedra, cada porta entalhada, cada muralha de 5 metros de altura é um poema arquitetônico que resiste ao tempo. Caminhar por Medina é como entrar num labirinto ancestral, onde nem mesmo o Google Maps consegue ajudar. Ruelas estreitas, às vezes largas apenas o suficiente para uma pessoa, ou uma carroça conduzem você a um universo vibrante. Tecidos coloridos, especiarias aromáticas, corantes intensos, e os sons dos vendedores ecoando por todos os lados. Mas a imagem mais marcante é sem dúvida a oficina tradicional de Curtume. Ali artesãos trabalham completamente à mão, preservando técnicas milenares. As peles de camelo e boi são mergulhadas em calurina bovina e sal para limpeza, depois amolecidas com esterco de pombo, um processo natural e ancestral. Sem máquinas, apenas com os próprios pés descalços, os artesãos pisam as peles durante horas. Por fim, elas são mergulhadas em grandes tanques coloridos e deixadas secar ao sol abrasador, uma visão crua e fascinante para qualquer visitante. A beleza marroquina está presente em cada respiração. O portão real Bab el Mansur, com seu arco em forma de ferradura, azulejos verdes, padrões em estrelas e espirais clássicas, representa o auge da arte islâmica e o orgulho de uma civilização esplêndida. Mais ao sul encontra-se Ouarzazate, a vila no deserto apelidada de Hollywood da África. As fortalezas de barro vermelho já foram cenário de filmes como The Ten Commandments, Gladiator Alexander e Game of Thrones.
A poeira à luz do deserto e a nostalgia criam um cenário cinematográfico que parece ganhar vida a cada passo. Erguendo-se ao céu está o Minarete Koutoubia, com 77 metros de altura. Feito de pedra rosada e decorado com delicados mosaicos, seu topo ostenta 4 esferas metálicas que simbolizam o Sol, a Lua e as estrelas, um reflexo da cosmovisão e espiritualidade marroquinas. Em Casablanca, onde o mar encontra a arquitetura, está o majestoso farol Hassan II, com impressionantes 210 metros de altura. É um dos 4 faróis islâmicos mais modernos do mundo. Não é apenas um símbolo de fé, mas uma afirmação da identidade moderna de Marrocos. E ainda há o Palácio Bahia Antiga, residência do grão-vizir Si Ahmed Ben Musa e de suas esposas. Cada aposento é decorado com extremo cuidado, refletindo a posição e a beleza únicas de cada consorte. O palácio representa o encontro entre poder, arte e emoção ao longo da história. Mas atenção, se você não gosta de gatos, prepare-se. Em Marrocos, os gatos são reverenciados. Considerados animais puros, eles circulam livremente pelas ruas, especialmente em Chefchaouen, como se fossem os verdadeiros donos da cidade. E quando você achar que já viu de tudo, chegue até a aldeia de Tamri, onde acontece algo quase inacreditável. Cabras que sobem em árvores. Nos galhos das árvores de argan, a mais de 10 metros de altura, dezenas de cabras escalam com agilidade, apoiando-se com precisão para alcançar os frutos. Os moradores recolhem os caroços das fezes das cabras, secam e prensam para extrair o precioso óleo de argan, um presente da natureza e um símbolo da harmonia entre humanos, animais e a terra. E assim termina nossa jornada por Marrocos. Um país misterioso, deslumbrante e inesquecível. O que mais te impressionou nessa terra fascinante? Compartilhe nos comentários. Obrigado por nos acompanhar. Nos vemos na próxima aventura, porque o mundo ainda guarda muitas maravilhas esperando por você. Até logo e até a próxima.